Fala galera, eu sou o Felipe. Eu sou o Guilherme. E eu sou o João. Bem-vindos a mais um Arena 42 e hoje a gente vai finalmente analisar o trailer Capitão América Guerra Civil. Então vamos lá pro Bora vídeo. pro vídeo. Bora! Então, já começa aqui numa cena de gelo, né? Um lugar de gelo. Talvez seja onde a prisão que tá o Buck. É um lugar bem isolado de todo mundo, né? A gente vê que não tem nada em volta. Pode ser também aí um lugar onde esteja talvez o Zemo, né? O grande vilão da Que história. a gente ainda não viu ele. Sim. This job, we try to save as many people as we can. Então, aí já parte pra prisão do Buck, né? Exatamente, a gente vê e essa porta abrindo aí, talvez a gente vai ver mais pra frente que talvez não seja a prisão só do Buck, talvez tenham outras pessoas presas aí. Outros vilões também. Exatamente, e a gente pode ver então, conforme a porta abre, aparece lá no fundo o logo da Hydra na parede. Então essa base é a base da Hydra, é a Hydra que tá mantendo as pessoas prisioneiras. Que estranho, né? Exatamente, o que eles estão mantendo o Buck principalmente preso, né? Será que ele tá aí? Será que o Capitão América foi salvar ele lá da Hydra? Pensei que ele é salvado da SHIELD, né? É meio estranho, né? Mas a gente vê também ali no cantinho ali, se você reparar no lado esquerdo, tem um recipiente prata ali, meio cilíndrico, que a gente vai ver ele algumas outras vezes também, comprovando o lugar onde tá acontecendo essa cena. Guarda aí essa cena. Nessa cena aqui a gente vê o Buck, ele tá num recipiente redondo, assim, parece que ele tá sendo... Como é que eu posso dizer? Ele tá meio sendo libertado preso de uma prisão ali, né? Tipo, como se fosse uma prisão criogênica, assim, né? De gelo, congela. Sim, aí ele tá com umas coisas no corpo, como se estivesse controlando como é que ele tá, os sinais vitais dele. É, ele tá num recipiente cilíndrico, né? Redondo, e a gente vê essas fumaças frias saindo de dentro dele, junto com ele. E é uma cena que a gente vai ver repetida várias vezes durante o trailer, só que com outras pessoas, Outras né? pessoas. Sometimes that doesn't mean everybody. But you don't give up. Então, como a gente pode ver nessa imagem aqui, já tem uma pessoa ali atrás, parece nessa cápsula, nessa cúpula de vidro, Com fumaça. as mesmas luzes amarelas em cima, né? E saindo esse negócio, parece de gelo, né? Uma coisa estranha. Para, e a gente pode ver rapidinho, ó, na primeira sequência das cenas da Marvel que aparece aí, o primeiro quadrinho é um foguete com o logo do Pantera bem na frente, assim, é muito louco. Eu acho que eles estão tentando fazer aí, né, interpolar o significado das passagens dos quadrinhos que passam com o significado do filme. É bem legal isso. Aí eles começam a falar sobre aquelas coisas ruins que aconteceram. Sim, que provavelmente levaram, né, o registro de super-humanos a ser assinado, né, a ser levantado. É, o que aconteceu em Nova York, Washington e aquele Sokovia também. É, e a gente vai ver uma sequência que foram desastres grandes, né? Em Nova York a gente vai ver que é o que aconteceu no primeiro filme, né? Que no primeiro Vingadores, foi contra o Loki. E a gente pode ver ali no canto falando dos Chitauri Invasion, que são os servos do Thanos, né? Que foram ajudar o Loki na invasão. Então nessa daí a gente tem 74 mortes e um prejuízo então de 18,8 bilhões de dólares, De né? dólares, não é real não. É, dólar. New York. Washington, D.C. E a gente vai então em Washington, a gente também tem, que foi no Capitão América e o Soldado Invernal, o segundo filme Capitão América, né? Naquela batalha contra o Buck, a gente teve então 23 mortes e um prejuízo de 2,8 bilhões de dólares. Bem menos. Sokovia. E em Sokovia, então, que eu acho que foi o maior de todos, Com que foi no certeza. segundo filme dos Vingadores, onde eles lutaram contra o Ultron, né? A Era de Ultron. E a gente teve, então, 177 mortes e 474 bilhões de dólares em prejuízos. Caramba. A gente viu no trailer anterior também que teve aquele calhamaço de folha que tinha o Tratado de Sokovia, né? Então, provavelmente, essa morte e esse prejuízo tão grande foi o maior motivador para que esse tratado fosse assinado. Assim, no total, nós temos 274 mortes, cara, e deu um prejuízo de total de 495,6 bilhões de dólares. Quase Muita meio coisa, trilhão de dólares. É muita coisa, velho. Quando eles falam de Sokovia, a Feiticeira Escarlate, ela olha triste pra baixo, exatamente porque foi lá no segundo filme, Ó, em spoiler. Sokovia, spoiler, que o irmão dela morreu, né? Exato. Okay, that's enough. Captain,
People are afraid. Então, é por isso que o Homem de Ferro quer que eles sejam controlados ou alguém que comande eles. Sim. Porque ele tá vendo que não tem muito controle e as pessoas ficam com medo quando não tem um controle. Um pouquinho mais pra frente a gente vai ver o Homem de Ferro falando, né? Alguém tem que nos controlar. Exatamente por causa disso, porque muita destruição, muita morte, né? Aqui a gente pode ver então uma reunião da ONU, cara, conforme a logo mostra no centro, e também podemos ver cenas aí que mostram várias destruições. Durante a explosão a gente vê o T'Challa, né, que é o Pantera Negra, com um olhar de dor profundo, como se ele estivesse perdendo alguém muito especial ali. E a gente sabe que o T'Challa vai estar aqui na Terra por motivos diplomáticos, né? Ele tá querendo manter um bom relacionamento entre a Terra e o povo de Wakanda. That's why I'm here. Aqui nessa cena a gente pode ver o Homem de Ferro descendo de um helicóptero num céu meio escuro, assim como se estivesse chovendo. E mais pra frente a gente vai ver esse mesmo helicóptero descendo na prisão, onde estão os outros super-humanos, né? We need to be put in check. Whatever form that takes, I'm game. Aqui a gente vê a prisão se levantando do meio das águas lá, né, daquele mar. Nos quadrinhos, a prisão, ela que chama Projeto 42, na verdade, né, ela foi construída pelo Tony Stark, pelo Reed Richards, do Quarteto Fantástico, e pelo Hank Pym, do Homem-Formiga. E ela ficava localizada na zona negativa, na Negative Zone, que era em outra dimensão. Só que a Sony tem os seguros da zona negativa, né? Eita. Por causa de que ela tá usando no Quarteto Fantástico, tudo. Então ela tá se esforçando pra estragar esse conceito da zona negativa e não deixar a Marvel usar também nos filmes dele, né? Mas essa prisão também, que a gente pode conhecer ela como The Raft, ela vem também baseada em uma outra série de quadrinhos da Marvel, que é exatamente nesse esquema aqui. Então, mas essa prisão, na verdade, tem vilões e heróis também. Sim, é pra super-humanos, né? No caso, para aqueles heróis que são contra o registro. Exatamente. I'm sorry, Tony. If I see a situation pointed south, I can't ignore it. Ele tá pensando, nossa, quanta gente vai ter que vir aqui. Não, mas a gente já pode olhar aqui que na hora que aparece o Tony Stark no meio, ele já tá com o olho roxo. Então já teve alguma treta aí. E ele já tá, talvez, então, pensando nas caras que ele vai ter que colocar lá, até por causa da briga que ele teve, né? Já começou a treta. Sometimes I wish I could. Sometimes I want to punch you in your perfect teeth. I know we're not perfect. E olha essa cena do pulo do Pantera, cara. Olha que, tipo, cena muito boa. É muito louca, né? Muito louca a cena, ele pula cara. um jeito meio felino, assim, né? Da hora, cara. Então, e ele tá indo atrás do Bucky, cara, porque logo depois acontece a explosão da ONU e talvez ele esteja achando que foi o Bucky que causou essa explosão toda aí. Parece que é na cena depois daquela explosão. Inclusive tem algumas explosões acontecendo atrás do Bucky, atrás do Pantera. A gente vê o prédio em cima deles ruindo, né? E o Pantera, na verdade, derruba o Bucky, né? Vai ter mais treta ainda. Cara, ele corre muito, é impressionante o jeito que ele corre. But the safest hands are still our own. Muito louca essa cena da mãozinha se fazendo, assim. Mas a galera já tá reclamando porque do nada aparece essa mão. Tipo, um grão de ferro faz um bagulho enorme. Ah, mas é o Stark, né, velho? Da onde vem tanto ferro, assim? Mas aí ele fica, tipo, abismado. O cara atirou em mim de verdade. Olha a cara de susto que ele tá, né? Tipo, really? E eu acho que é nessa porradaria que ele foi com o olho roxo. Porque ele vai bater no Bucky, com certeza, depois dessa, pelo amor. Pode ser que seja o Bucky que deixou ele com o olho roxo, né? Cara, dá uma olhada nesse tiro aqui, nesse tiro laser de energia muito louco. Isso daí não saiu da arma do Bucky nem a pau, cara. Não, eu acho que também não saiu porque ele tá num lugar escuro, essa arma dele não atira laser. Então, não, é muito estranho isso. Assim, eu tava pensando em várias teorias do que poderia estar atirando nele com isso, né? Quem teria o poder de atirar assim. Não vou desenvolver muito isso daqui, porque talvez seja conteúdo ponteorizando nosso, né? Exato. Mas parece que é o tipo de tiro de energia que sai do Homem de Ferro. Então talvez aí o Homem de Ferro tenha atirado no Máquina de Combate. É estranho, que será que o War Machine vai morrer? Será? Não sei, cara. Eu acho que eles não entregariam no trailer, assim, logo de cara, se ele fosse morrer, né? Também acho que não. Eu acho que esse trailer não veio do Bucky. E talvez venha do Homem de Ferro mesmo. I was wrong about you. Aqui que a gente vê o Tony Stark com o War Machine, a gente pode ver lá mais distante o aeroporto todo destruído, como se já tivesse rolado muita treta aí por trás.
Então, cara, tem muita coisa pra descobrir o que aconteceu nessa cena pra chegar nesse ponto. É muito estranho, é muito difícil saber a cronologia desse trailer. É, muito estranho mesmo. Ele tá bem diferente. Tá tipo, meio uma cronologia meio X-Men, assim, né? Tá bem X-Men. The whole world. Aqui, finalmente, a gente pode ver eles usando o comunicador no ouvido, né? Igual eles usam no quadrinho. A gente sempre via eles usando por armadura, por gritando e tal. Nunca via eles usando o comunicadorzinho no ouvido. Agora a gente finalmente tem isso. What's wrong about you? Cara, nessa cena ela tem muita informação. A primeira coisa que a gente vê é o inimigo do Capitão América, Ossos Cruzados, ali dentro do caminhão, cara. É, ele é um parceiro, né, do Caveira Vermelha, que a gente viu no primeiro filme do Capitão América. E ele tá aí, então ele vai ser um dos vilões junto com o Zemo desse filme, né? Mas é interessante a gente notar aqui algumas coisas. Por exemplo, no muro lá atrás a gente pode ver as iniciais IF e D de um logo lá. A gente viu também umas fotos que vazaram na internet deles gravando lá. E a gente viu então que significa Institute for Infectious Disease, ou Instituto para Doenças Infecciosas, né? A gente vê que ele tá num ambiente tropical e a gente vê que no meio desse logo dessa organização tem o continente da África desenhado. E a gente vê então que isso abre uma possibilidade muito grande de coisas que podem estar acontecendo aqui. A gente sabe que o Barão Zemo vai ser um vilão principal dessa história, então pode ser que o Ossos Cruzados esteja indo resgatar o Zemo numa prisão que está nesse instituto abandonado na África, ou os dois podem estar planejando liberar uma doença infecciosa e mortal, né, na África, que vai destruir a humanidade e tudo, ou até ainda eles poderiam estar tentando causar um desentendimento entre Wakanda e a Terra, fazendo tanto o que aconteceu lá quanto o que aconteceu aqui, para causar uma guerra entre os dois, então, e atrapalhar essa diplomacia que está tentando acontecer. E aqui a gente pode ver então a Viúva Negra atingindo os dois soldados lutando contra eles, e a gente pode ver nesse primeiro soldado aqui que ele tem uns resquícios de magia passando em volta do corpo dele. They're coming for you. I'm not the one that needs to watch their back. E a gente vê a Viúva Negra falando pro Tony Stark que ela não é a única que tem que tomar cuidado. E ele já tá com o braço meio quebrado, parece que ele alguma treta também que ele teve antes. É, então, e não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo aqui, porque ela é do time dele, né? Ela é time Stark. This doesn't have Aqui agora a gente pode ver o Capitão América numa cozinha. Você pode ver que tá tudo fechado lá no vidro, tem jornal para que ninguém possa olhar dentro. O azulejo tá quebrado. Então assim, ou ele tá escondido ou ele tá visitando alguém que tá escondido. Exatamente. E se ele estivesse visitando alguém que tá escondido, né? Quem ele estaria visitando? Pode ser o Buck que tá fugindo, mas tem a galera falando que pode ser o Peter Parker. Eu vi algumas pessoas falando que tem informações de que a Tia May vai estar nesse filme. Então pode ser que seja a casa deles, né? Então eles estão se escondendo porque talvez ele tenha revelado sua identidade. Pode ser que ele tenha tirado a máscara, então tem pessoas atrás dele, e então ele precisaria se esconder. Ou então seria apenas o Buck mesmo. stand in a fight, Tony. Aí já volta pra prisão do começo do trailer. E é a resposta de um pro outro, né? E muda completamente a cena. Então a gente vê uma montagem de frases que tá acontecendo aqui, né? E tem um ser ali atrás preso também. Exatamente, igual daquele que a gente tá vendo no trailer inteiro praticamente, né? E dá um baita soco na cara do Capitão América. Ele roda, vai muito longe, né, cara? E ele dá com gosto, parece que ele tá querendo dar mesmo. E a gente pode perceber que aqui, nessa cena, ainda tem aquela pessoa presa naquele Será recipiente. que é o Buck ali, cara? Não é possível. Então, não é o Buck, porque se a gente passar um pouquinho mais pra frente aqui, ó, passar devagarzinho, a gente vê o Buck lá no fundo, atrás do do Homem de Ferro. E ele corre pra trás desses cilindros que estão aí do lado. E a gente pode ver, inclusive, que ali onde o Buck tá correndo, tem os cilindros iguais àqueles cilindros que estão do lado na segunda cena do trailer. Então eles estão realmente naquela base da Hydra aqui. no mesmo lugar. E aqui a gente pode ver na sequência de porrada que o Homem de Ferro tá dando no Capitão América, né? A gente vê, primeiro ele tá falando com o capacete aberto, depois ele tá batendo com o capacete fechado, e depois ele tá falando com o capacete aberto e fechando. Então a gente vê que a cronologia dessa história tá completamente bagunçada mesmo. E a gente vê o helicóptero atirando no Pantera e no Buck, cara. Não dá pra saber de que lado que tá esse helicóptero, porque ele tá atirando os dois. E também a gente pode reparar
que os tiros não estão penetrando na roupa do Pantera, porque ela pode ser feita do Vibranium, que é o mesmo material utilizado no escudo do Capitão América. Exatamente. E é o Vibranium, então, que ele usou pra fazer a roupa dele. Ele é encontrado principalmente em Wakanda, né? Que é a terra dele. Essa vai ser muito da hora, das balas batendo, fazendo nada nele. É muito louco. E a gente vê a Viúva Negra aqui olhando pro aeroporto, tudo sendo destruído, cara. Que bizarrice é essa? É muito estranho isso, Será né? que é culpa deles, dos heróis, que aconteceu essa explosão aqui? O que tá acontecendo Eu nesse acho aeroporto? que é a briga entre eles, né? Por isso que tá acontecendo isso. Mas não dá pra entender o que tá explodindo aquilo ali, né? O que tá acontecendo nesse aeroporto, maldito aeroporto? Aqui a gente tem, então, finalmente a primeira aparição aí do Visão, né? Sim, a Feiticeira Escarlate tá fazendo um feitiço muito da hora, muito louco. É, que ela sempre faz. Exatamente, e o que é bem aceitável, né? Porque se você tiver em vista que ela tem o poder de distorcer a realidade, né? Mexer com a cabeça das pessoas. E o Visão, ele é controlado, ele tem vida por causa da joia da mente, né? Das Infinity Stones. Então, ela manipular a mente dele através da magia dela e atacar ele desse jeito, assim, ela deve ter realmente muito poder sobre ele. Então, mas a galera tava falando, como é que vão vencer o Visão e tal? Então aí tá a resposta, com o poder dela. Exatamente. Inclusive os dois são um casal. Os dois... Então, nos quadrinhos os dois têm um relacionamento amoroso, né? Olha o spoiler. E a gente sabe que... A gente viu no primeiro filme dos Vingadores que a hora que ela tá quase morrendo lá dentro do avião, na verdade o segundo filme, né? Que ela tá quase morrendo lá dentro do avião, o Visão vai lá e salva ela e tem uma visão toda romântica e heróica entre os dois ali. E aqui a gente vê então um desentendimento talvez entre os dois heróis, então talvez a Marvel esteja mesmo programando pra gente aí, fazendo todo o esquema, todo o cenário pra que comece esse romance entre os dois. É o começo. E aqui eles estão numa base, tem um corpo no chão aqui, que lugar é esse? É estranho. A gente pode ver lá no fundo que tem o A dos Avengers em algum vidro, alguma coisa lá. Então provavelmente é alguma base dos Vingadores isso daí, mas não dá pra entender direito o que é, né? Aqui a gente pode ver uma das cenas mais da hora, pra mim pelo menos, do trailer. Pra gente. Pra gente. Que é a parte que aparece o Homem-Formiga aí, saindo da flecha. Então, tipo, é a cena que já aparece na HQ, todo mundo conhece. A cena emblemática, icônica, né? Do jeito que todo mundo tava esperando ver o Homem-Formiga. Um dos jeitos, né? O outro jeito é a gente vendo ele como Giant Man, que parece aí, tem boatos que ele vai aparecer também, né? Eu tô esperando muito isso, vai ser muito legal se ele aparecer. Então, ele voa na flecha e cai na mão do Homem de Ferro. E é nessa cena que a gente acha que... E agora nós voltamos pra África com a cena do Ossos Cruzados lutando com o Capitão América. Um detalhe muito legal aqui que a gente pode ver que comprova mais ainda que isso é na África, né? Que ali atrás nos guarda-sóis a gente vê a marca MAG, que é a Nestlé lá da África, né? A Nestlé tem muita em todo lugar, e todo lugar é diferente. Stay down. Final warning. I could do this all day. E já volta pra cena do começo, onde tem gelo. Que a gente falou na primeira cena do filme, do trailer. E o Capitão América tá todo arregaçado. Cara, olha o tanto de sangue que tem na cara dele aqui, né? E ele fala, tô apenas começando, eu posso fazer isso o dia inteiro. Então, e é legal essa cena é muito icônica, porque a outra vez que a gente vê ele falando, posso fazer isso o dia todo, é no primeiro filme, no Capitão América, o primeiro Vingador, onde ele tá naquele beco apanhando pra aquele outro cara fortão, e o cara arrebenta ele e ele fala, eu posso fazer isso daqui o dia todo. I could do this all day. É muito da hora. É uma referência muito boa. I understood that reference. Aí aparece a cena icônica do filme. É uma cena que é meio estranha, porque todo mundo tá indo pra se encontrar. Parece que todo mundo tá indo correndo naquele centro lá. Vamos pegar um cookie que tem ali. Vamos pegar aquela pizza. E todo mundo vem correndo pra chegar primeiro. Tipo, a No bola... aeroporto. No aeroporto. É uma cena que é da hora de se ver, mas não faz muito sentido. Será que eles vão começar a se bater? Tem algumas coisas aqui que eu achei bem legais nessa cena. A primeira é o Homem-Formiga do tamanho normal. Do tamanho original dele. Eu achei bem legal ver isso. A segunda coisa que eu gostei é de ver... Que eu gostei não, mas que eu achei interessante... É que o Máquina de Combate, o War Machine, ele tá com o Arc Reactor intacto aí. Então essa treta aqui que tá parecendo ser um dos ápices do filme, na verdade vai ser uma coisa anterior, né? E cara, pra mim,
Nessa cena, ela tá muito vazia ainda. Eu acho que tem muito personagem... Muito não, mas eu acho que ainda tem personagens que ainda vai aparecer nessa cena que eles não colocaram no trailer. Eles fazem isso, muitas vezes já fizeram isso. A gente assiste o filme depois da mesma cena e tem outros personagens Exatamente. lá. Então faz aquele som de BUM, como se eles tivessem se encontrado. Exatamente. E a grande cena do filme que todo mundo curtiu. É a cena pós-créditos do trailer, né? Porque eles terminaram o trailer aqui, mas eles estão na moda do pós-créditos. Aí o Tony Stark fala, acabou minha paciência. Como se a nossa paciência também tivesse acabado e a gente quer ver o Homem-Aranha. Exatamente, é muito legal esse link que eles fazem. I've run out of patience. E é interessante do que o Homem de Ferro chama o Homem-Aranha. Ele chama ele de pirralho, como se fosse um pirralho nerd, tipo aquele nerd que dorme até com aquela fantasia de herói. Underoos era uma marca de roupa infantil, né, dos anos 70, e eles faziam exatamente fantasias para crianças, assim, né, fantasias de heróis. It's a bird! It's a plane! It's Underoos! Great Minerva! It's a real change of underwear. Wearing underoos is fun. And you can choose from more than one. There's Wonder Woman. And Shazam! There's Aquaman! There's Spider-Man! Underoos are fun to wear! Yeah, something super new in underwear! You can buy Underoos where you buy underwear. It's underwear that's fun to wear. Então ele tem uma fantasia de herói. E aqui, quando o Homem de Ferro tá chamando o Homem-Aranha, a gente vê que atrás dele tá o War Machine lá, o máquina de combate, intacto. Então, a gente sabe que vai ter muita coisa depois da aparição do Homem-Aranha. E então a aparição do Homem-Aranha aí não vai ser a lá Luke Skywalker, né? Que ele vai aparecer e vai acabar o filme. Hey, everyone. E aqui na roupa do Homem-Aranha, a gente pode ver que ela tá trazendo uma característica mais antiga na aparência dela. Porém, a gente pode ver tecnologias que foi feito pelo Tony Stark, como por exemplo no olho dele. Você pode ver quando ele fecha, ele faz um barulhinho assim. Então, dá pra ver que a roupa foi feita pelo Tony Stark. Se a gente der um zoom aqui no olho dele, inclusive, a gente pode ver que na hora que ele fecha, são como se fossem várias camadas de lente de máquina fotográfica, assim mesmo, fechando. E é muito legal, mostra que é realmente um mecanismo, não é algo mágico, uma visão mágica igual é o do Deadpool, né? E ele tá usando aquelas coisas de atirar teia, né? Não tá saindo do braço dele. Ele tem um mecanismo no pulso de atirar teia e ele tem os refis no cinto dele na cintura, então mostrando que ele não vai ser aquele mutante que os filmes da Marvel transformaram ele, né? Mas que ele vai ser realmente baseado no começo dos quadrinhos, onde era tudo um sistema tecnológico que ele tinha desenvolvido. Filme da Marvel ou da Sony? É verdade, né? Eu confundo, esqueço isso. É uma bagunça. Por que vocês demoraram tanto pra dar isso pra Marvel? Mas é isso mesmo, a gente sabe que a gente vai ter 2 uniformes apresentados nesse filme, né? A gente vai ter o primeiro feito pelo próprio Peter Parker e esse segundo, que a gente tem quase certeza que é esse, produzido pelo Stark. E a gente pode ver então nesse novo uniforme produzido pelo Stark, o desenho, o logo da aranha, tanto na frente quanto nas costas, ele é muito baseado no primeiro quadrinho que teve do Homem-Aranha, onde a aranha é essa mesmo, mais gordinha assim tal, mais diferente. E a gente vê então que a gente tem uns desenhos no uniforme dele que é como se a bota fosse realmente separada do resto do uniforme, como se fossem peças divididas como era antigamente. Hey, everyone. Então, galera, essa foi a nossa análise do trailer. Exatamente, a gente gostou muito, né, desse trailer, a gente bem achou animados. muito legal, acho que esse filme vai ser bem legal. Cara, deixou muita gente aí na espera do filme. Principalmente o Homem-Aranha. Exatamente. A gente teve aí muitas surpresas reveladas, muitas novidades, partes da história que a gente não tinha, detalhes ainda. Cenas da hora, Cenas dos da quadrinhos. hora, exatamente. E assim, a gente ainda não tem a revelação do Zemo, né, como a gente falou aqui, então a gente não sabe como que ele vai participar, como ele vai ser no filme, a gente só sabe que ele vai irritar. Mas eu tô muito empolgado, acho que a gente aqui tá muito empolgado, esperando muito esse filme. Sim, então galera, se você gostou do seu comentário, seu joinha, inscreva-se no nosso canal. Exatamente, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreve lá, curte a nossa página no Facebook. E não deixe de acessar ninenerds.com.br. Até a próxima. Até o próximo Falou. vídeo.